corrida de número 300 e hoje a gente vai fazer o bate-pronto com o Cacá Bueno. Cacá, momento mais... não pode falar. Momento mais marcante nessa trajetória. Um só? É porque depois vai ter o mais emocionante, então o mais marcante, um assim, que eu acho que eu até poderia responder esse. Vai ficar confuso, porque assim, o mais marcante, o que mais me confirmou como um piloto de Stock Car, é a minha vitória de 1997 no Rio de Janeiro, eu ainda bem novo. Só que é uma corrida que não entra na estatística desses 300 da Stock. Então assim, eu tava lá, corri no Rio de Janeiro, tem no YouTube, o pessoal procura por aí, tem no Google da vida, o pessoal procura. Mas assim, 1997, Rio de Janeiro, eu correndo de Stock Car muito novo, ganhei, Ingo Hoffmann em segundo, Wilson Fittipaldi em terceiro e Chico Serra em quarto lugar. Nossa, então assim... pesado esse pesado. E aí, então foi uma corrida que fala assim, cara, esse moleque chegou. Então assim, é a vitória que marcou. Ali você provou que você tinha capacidade de subir futuramente e ir para a principal. E o momento mais emocionante? Mais emocionante? Talvez meu primeiro... Não sei se foi emocionante, porque meu primeiro título foi tão tirar o peso do ombro, foi tão descarregar acho que essa eu posso uma responder. Raiva, tudo isso. Mas o mais emocionante, Corrida do Milhão de 2012, o título, o pentacampeonato, porque foi uma corrida muito confusa, com várias alternativas, que parecia que estava tudo perdido e eu acabei dando a volta por cima ali, mesmo sem combustível, ganhar o campeonato. Então foi uma corrida bem emocionante. Conta um pouco, pessoal, nessa corrida ele estava liderando, ia ganhar 1 milhão e o campeonato, e aí nos 100 metros, 200 final... Faltando 200 metros, acabou o combustível, eu termino a corrida embalado, sem combustível, com o carro desligado, sou ultrapassado por Ricardo Maurício e Thiago Camilo a 20 metros da linha de chegada, um por cada lado, mas termino em terceiro mesmo, sem combustível, o que me dava o título, que eu podia até ser quinto, fui campeão, mas perdemos a corrida do milhão, mas foi uma corrida emocionante. O adversário mais duro na pista, aquele que você fala assim, cara, aquele ali eu não sei nem se vou ultrapassar, porque talvez vai engatar e vai dar ruim. Teve vários adversários que eu achava que jogavam pesado demais, mas eu acho que eles cometiam muitos erros, não era só questão de ser pesado, você tinha que tomar cuidado porque ia acabar em batida. Apesar de eu ter tido um histórico muito grande de rivalidade com o Lossaco, de eu ter um respeito e uma dificuldade de ganhar demais de Chico Serra, Paulo Gomes e principalmente de Ingo Hoffmann, talvez o mais difícil teria sido o Ingo Hoffmann, mas o mais duro, que aí é de confronto, eu acho que foi o Max Wilson. Apesar de a gente ter andado poucos anos, digamos assim, ali tete a tete na Stock, apesar de eu me dou muito bem com ele hoje, é meu companheiro de equipe no Endurance, a gente se dá muito bem, mas era um cara que eu sempre achava que jogava mais duro do que um pouquinho do que devia, deixava menos espaço que devia, encostava mais que devia. Eu com o Max eu tinha alguma divergência na pista, a gente acabava, os encontrões não eram muito amistosos. E qual você acha que é o mais amistoso dos pilotos? O Rubens hoje é um cara bem assim, o Rubinho, ele é um cara que respeita bastante os espaços, dificilmente se envolve em confusão, mas é um histórico menor. O meu histórico maior, até com disputa de título, nesse caso, talvez tenha sido com o Ricardo Maurício. Eu acho que foi o cara que eu mais disputei vitórias, disputei pódios, disputei posições importantes e sem a gente se encostar. Ou muitas vezes a gente se encostando, mas aquele limite, o encostão deixando espaço para o outro. Então talvez o cara que eu tenha tido o maior histórico de duelos e praticamente nenhum acidente tenha sido o Ricardo Maurício. Eu acho que é um cara que dá prazer de disputar a composição com ele na pista. E um acidente que tenha marcado a sua carreira aqui na Stock Car, que, tipo, você tremeu na base, aquele acidente que deu uma acelerada? Dá nem para pensar duas vezes, o incêndio de 2009. Apesar de eu ter tido uma batida aqui em Goiânia, que a gente está em Goiânia, numa corrida do milhão aqui com o Thiago Camilo, que rodou na poeira, eu peguei ele, bati no pneu, foi uma batida forte. Tive algumas batidas fortes, uma batida em Salvador, tive outras batidas, assim, considerado bem forte. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande susto meu na Stock Car, 2009, equipe Red Bull Racing, estreia do carro novo, o carro lambeu, pegou um fogo tremendo, para frear, para eu descer do carro, na hora que eu freiei, a chama entrou no cockpit com a fumaça, eu respirei a fumaça, eu lembro de ter ficado tonto, e a fumaça foi tão grande que eu não conseguia ver os trincos da porta.
Foi densa, né? Você falou que era uma fumaça preta de fibra queimando, muito densa. E eu bati no cinto, mas eu não consegui tirar o volante e nem abrir a porta. E na hora que eu demoro aqueles 3, 4 segundos e que eu respiro e que a fumaça me tirou a consciência, me deu um desespero. Eu acabei meio que, mesmo com o volante dando uma cotovelada na porta, ela pendeu, eu vi um pouquinho de céu, eu chutei a porta e consegui pular meio rolando para fora do carro. Não tem vídeo, não tem nada, porque era um treino, não tinha ninguém gravando. Tem foto, eu acho. Mas tem foto do carro completamente queimado, destruído. O incêndio de 2009 foi terrível. Algum erro que você tenha cometido, que você fala, putz, literalmente esse eu errei bonito e eu tenho que ir lá até me desculpar, porque não... Cara, errar, a gente, todo mundo erra muito, né? Todo mundo erra muito. Mas eu acho que talvez na minha disputa do título de 2005, eu cometi 2 erros estratégicos. Não acho que a culpa tenha sido minha, mas eu me envolvi numa batida à toa, numa disputa de posição à toa com o Christian Fittipaldi, que acabou quebrando o meu carro, em Buenos Aires, se eu não me engano, e com o meu companheiro de equipe, com o Thiago Marques. Ele vai discordar de mim, eu acho que ele teve mais culpa do que eu, mas eu podia não ter causado a situação. Então ele vem mais rápido do que eu na reta de Londrina, eu acabo puxando para dentro para me defender um pouco tarde, ele já vinha tentando puxar para tirar e ele acabou me pegando, me rodando na reta. Os 2 carros ficaram fora da corrida e eu perdi aquele campeonato por 1 ponto. Então eu podia ter deixado o meu companheiro de equipe passar e não ter causado o acidente, eu teria ganho o campeonato. Então não acho que eu errei a manobra, mas eu facilmente podia ter interpretado a situação diferente, ter perdido a posição e isso teria me levado ao título. Qual que é a sua pista favorita em todas que você já correu, né? Rio de Janeiro. Isso não precisa... Tem algumas que nem estão mais Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. As outras, nenhuma outra pista do Brasil chega perto do que era o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, qualquer lugar da arquibancada via a pista inteira. O Rio de Janeiro, todos os patrocinadores queriam fazer ação lá. O Rio de Janeiro estava perto da mídia para fazer barulho, era a prova mais lotada do ano, todo ano. O Rio de Janeiro foi palco da primeira grande corrida do milhão. O Rio de Janeiro era um circuito longo, que tinha curvas rápidas e de baixa velocidade. O Rio de Janeiro não tinha uma ondulação, corria a MotoGP lá e não tinha um salto, uma ondulação. E é minha casa, eu aprendi a correr lá, ganhei a última corrida da história do Rio de Janeiro. Não tem outro circuito, mas não é por ser do Rio de Janeiro. Não existe no Brasil outro circuito, curvas rápidas, curvas lentas, tamanho da reta oposta ao Rio de Janeiro enorme, tal. Não existe outro circuito no Brasil que se aproxime do Rio. O Rio era nota 10, os outros autódromos do Brasil, o que mais se aproxima é nota 7, é longe. O Rio de Janeiro era incrível e foi um dos maiores assassinatos a um bem público da história do nosso país, a destruição do autódromo do Rio de Janeiro. Título. Qual dos títulos tem um sabor especial para você? Todos. Não dá para falar. A gente falou que eu aliviei o peso das costas do primeiro título, da corrida emocionante do 5º título, mas talvez o que eu mais tenha... Pode ficar em cima do muro. Não, mas talvez, assim, eu comemorei porque o meu irmão foi ao pódio no meu 4º título e no meu 3º, então eu estava com o meu irmão no pódio. O 2º foi no Rio de Janeiro. Então, assim, é difícil eu falar que dos meus títulos escolher um. Mas talvez o que eu mais tenha comemorado... Cara, eu vou ficar com 2. O 2007 e o 2009. O 2007 por ter sido no Rio de Janeiro, de forma antecipada, perto da minha família, perto dos meus amigos. Cara, tem uma foto incrível lá na grade, assim, tipo... Eu sou fluminense, todo mundo sabe. A torcida do Fluminense, na verdade o time, a diretoria, alugaram 3 ônibus para levar a torcida organizada de futebol para a corrida, para a arquibancada. Então estava a torcida organizada do Fluminense e no mesmo dia depois ia ter jogo do Fluminense. Então assim, e eles foram para lá, tinha bandeirão. Cara, foi incrível. O 2007 meu 2º título. E o 2009, que era uma casa nova, primeiro ano na Red Bull Racing, primeiro ano de trabalho com o William Lube, que é meu chefe de equipe até hoje. Aquele título também foi muito bacana, porque tudo deu certo em 2009. Tudo deu certo em 2009. Eu ganhei só uma corrida, mas o resto tudo dava certo. Então, 2007 e 2009, são 2, não dá para escolher um. Então é isso, galera. Por hoje, você que queria saber alguma curiosidade,
dessa longa carreira do Kaká, tem aí algumas respostas. E se tiver mais curiosidade, deixa a pergunta pra gente que a gente monta um outro desse quadro pro Kaká responder tudo. Até porque não ficou um bate-pronto, né? Ficou um bate, devolve, dribla, vai na linha de fundo, volta, cruza, cabeceia. Fala, né? Tanto que ele fala, não dá pra fazer São histórias. Depois a gente faz recortes também, bota inteiro e depois a gente faz recortes. Vai ser bate-pronto com resposta em uma palavra. Valeu. Valeu, gente.